Sejam muito bem-vindos ao Hare Clube do Livro. Meu nome é Aradhana Devidasi e vou dar continuidade com vocês na nossa série que vai contar os passatempos das principais devotas. E hoje a gente vai fazer a leitura de alguns passatempos de Sati Devi, a mãe do Senhor Chaitanya. Essa é uma semana muito importante para os Vaishnavas, porque nesse domingo, próximo domingo, a gente comemora o nascimento de Krishna como Senhor Chaitanya, que é essa forma que trouxe os santos nomes, que disseminou essa prática para todas as pessoas. E hoje a gente vai falar da personalidade que deu suporte para a vinda dele, né? Essa mãe que acolheu e que permitiu com que hoje a gente tenha acesso a esse conhecimento, a essa prática e a essa possibilidade de retomar nossa conexão com Deus. Então, todas as glórias a Mãe Sati, todas as glórias a Chaitanya e todas as glórias a Srila Prabhupada, que possamos aproveitar essa leitura desses passatempos, glorificar essa alma tão importante, tão especial, através do ouvir desses passatempos tão doces. Então, como eu falei para vocês na nossa primeira live, o Senhor, toda vez que Ele vem ao mundo, Ele traz sempre seus associados, essas almas íntimas, que sempre o acompanham, né? Não existe passatempo sem que Krishna traga os seus amigos. Então, essas pessoas permitem que essas histórias aconteçam. Bem-vinda, Satyavati, bem-vinda, Vera. Na nossa primeira live eu li uma passagem para vocês falando sobre isso. E no Chaitanya Charitamrita também tem uma outra passagem em que se descreve: o Senhor Krishna primeiro permitiu que sua família de superiores descesse à terra. Esses incluíam Shri Sati Devi e Jagannatha Mishra, que apareceram como sua mãe e pai. E nas obras eles vão descrevendo, tem uma outra obra, o Gaura Ganodisha Dipika, que descreve que esses associados e a própria família, os membros da família do Senhor Chaitanya, são os mesmos membros da família de quando Krishna veio e viveu os passatempos em Vrindavana há 5.000 anos atrás. Ou seja, os pais de Chaitanya, Sati Devi, Jagannatha Mishra, são os mesmos que Nanda e Yashoda, a mãe e o pai de Krishna. Então, são almas assim que têm essa relação íntima e profunda com Deus e que vem sempre com Ele acompanhar para viver essas raças, esse tipo de relacionamento. E são almas, né, como a gente falou também em outras lives, são almas que são personalidades assim fora do comum. São devotos que são eternamente associados de Krishna. Existem aí 3 categorias de devotos. Existem aqueles que são perfeitos eternamente, que nunca tiveram esse contato, essa associação com o mundo material, da forma de estarem enredados. Existem as almas que vieram a esse mundo, mas que praticaram um processo, em algum momento conseguiram obter essa perfeição. E também existem aqueles que vieram, praticaram um processo, mas cometeram alguns deslizes, mas tinham muito firme essa determinação no serviço. E com isso conseguiram a bênção, a misericórdia do mestre espiritual, ou propriamente de Krishna. Então, todos eles alcançaram, tiveram esse lugar de perfeição. Voltaram para casa, voltaram para essa posição de sempre servir o Senhor. E enquanto essas almas, que a gente vê como servos íntimos de Chaitanya, de Krishna, são almas consideradas eternamente libertas, almas que simplesmente vêm a esse mundo para participar dos passatempos com Krishna. E quando
Eu vou ler para vocês aqui que, né, os detalhes de quando esse bebê ele aparece, né? Então, Mãe Sati, antes de dar abrigo para Nimai, né, que é o Senhor Chaitanya, ela teve 8 gestações, né, e ela perdeu essas crianças. E depois ela deu à luz a Vishwarupa, que é considerada uma expansão do Senhor Balarama, que vem sempre antes de Chaitanya, de Krishna chegar, vem Balarama. Balarama é o servo assim, perfeito de Krishna e representa o irmão mais velho de Krishna, então ele sempre vem para preparar o ambiente, para tornar tudo mais auspicioso para a chegada de Krishna. Então ele vem como esse irmão mais velho e em seguida vem propriamente Krishna, né, na forma de Nimai. E aqui a gente tem uma descrição sobre essa gestação, sobre esse que é bem especial. Então, o Shri Chaitanya Charitamrita descreve o que aconteceu. Então, o Senhor, né, no mês de janeiro do ano de 1407, o Senhor Krishna entrou nos corpos de Jagannatha Mishra e Sati. Jagannatha Mishra disse a Satimati: eu vejo coisas maravilhosas. Seu corpo é refulgente e parece que a deusa da fortuna agora está hospedada pessoalmente em minha casa. Em qualquer lugar, em todos os lugares que eu vou, todas as pessoas me oferecem respeito, mesmo sem eu pedir. Eles voluntariamente me dão riquezas, roupas e arroz. Satimati disse ao marido: também vejo seres humanos maravilhosamente brilhantes, aparecendo no espaço sideral, como se fizessem orações. Jagannatha Mishra respondeu: em um sonho vi a morada refulgente do Senhor entrar em meu coração. Do meu coração entrou no seu coração. Portanto, entendo que uma grande personalidade logo nascerá. Sati Devi não engravidou como uma mulher comum, mas exatamente como Krishna apareceu no coração de Devaki, através do coração de Vasudeva. Assim, o Senhor Chaitanya apareceu no coração de Sati Devi, através do coração de Jagannatha Mishra. Então aqui ele está descrevendo exatamente isso, da mesma forma que Krishna aparece para a mãe Devaki, essa aparição, né, como filho de Sati, também é uma gestação que não é uma gestação comum, é uma gestação que vem a partir desse coração. Então Krishna se revela, né, para Jagannatha Mishra e se revela para mãe Sati, né, e assim ela se torna esse abrigo para a personalidade de Deus. E tem uma outra descrição também muito bonita. Depois de 6 meses, o brilho do ventre de Sati Devi iluminou toda a casa. As pessoas começaram a respeitar e a oferecer presentes a Jagannatha Mishra, onde quer que ele fosse. E é muito bonito, né? E aí fala que ela se tornou cada vez mais brilhante e radiante, por justamente estar carregando, né? Estar prestando esse serviço de dar suporte ali, seu abrigo da personalidade de Deus. Então, a gente consegue perceber quão especial, né, essa alma. E mesmo durante essa gestação, é dito que nessas escrituras que os semideuses visitavam Sati Devi, né, todos iam e glorificavam, porque sabiam que ali estava o próprio Krishna. E o avô dele também, né, o pai de Sati, ele calculou, fez os cálculos astrológicos e viu que essa criança nasceria num momento muito auspicioso. A gente está ao longo da semana, ao longo do mês, né, escutando vários passatempos sobre Chaitanya e como ele nasce, né, numa noite em que acontece um eclipse. E normalmente durante os eclipses as pessoas eles iam na beira do rio
se purificar, e lá eles cantavam os santos nomes. E foi nessa ocasião que Krishna nasceu, né, na forma de Chaitanya. E ele veio justamente para isso, para espalhar o cantar dos santos nomes, distribuir Deus sem discriminação. E depois, quando o bebê nasce, todos têm uma outra descrição muito bonita que eu quero ler para vocês. Mas antes disso, né, durante a visita, tem um passatempo também com o Sr. Adwaita Acharya. Então, ele foi visitar o casal, né, e ele percebeu que Sati estava grávida, ofereceu, né, ofereceu reverências ali, e com os olhos lacrimejantes, em voz embargada de emoção, ele balançou em êxtase. Adwaita Prabhu, então, circundou o útero de Satimata, prestando suas reverências. Ele adorou Satimata com flores e chandana. Esse incidente surpreendeu Jagannatha Mishra e Sati Devi, mas quando eles perguntaram sobre o assunto, Shri Adwaita apenas deu a entender que eles receberiam todas as respostas no futuro. E aí ele não comentou mais sobre o assunto, foi embora, e eles ficaram assim, sem entender nada, né? Então, realmente uma situação meio, imagina, né, constrangedora, assim, para ela, e eles ficaram assim, sem entender, né? Embora já soubessem que tudo indicava que uma personalidade muito especial estava chegando nesse mundo, né, através deles. E quando Nimai nasce, né, é descrito que ele nasceu embaixo de uma árvore de nim. Então alguns devotos até utilizam aquela japamala com contas de nim, né, que traz a esse aspecto que está associado ao nascimento de Chaitanya, que foi justamente embaixo dessa árvore. E aí tem uma descrição de quando Nimai vem a esse mundo. Então, Sati Devi acena para Jagannatha Mishra, né, e o chama para contemplar o seu filho. E as senhoras que estão em volta cantam Jaya, Jaya, todos em êxtase. Os semideuses, os Vedas personificados, todos aparecem para vislumbrar o recém-nascido. Cada membro do Senhor Gauranga exibiu uma riqueza abundante de raça, doçuras transcendentais. Olhando para sua bela forma, parecia a todos que ele era o amante das gopis de Vrindavana. As senhoras pensaram: nunca vimos ou ouvimos falar de um menino cuja visão faça nosso coração palpitar de desejo. O mundo inteiro não conseguiu conter a alegria infinita que Jagannatha Mishra sentiu ao olhar para o seu filho. O rosto do Senhor Goura brilhou com um brilho suave de centenas de luas. Seu sorriso refletia uma flor de lótus desabrochada, enquanto seu nariz, bem definido, derrotava a beleza de uma flor de gergelim. Os raios do corpo deslumbrante de Gauranga pareciam saturados de néctar. Seus lábios vermelhos, queixo fino e bochechas deslumbrantes despertavam carinho. Seu charme incomparável era como o fluxo nectário de um rio. Seu rosto era o reservatório da beleza de milhões de cupidos juntos. Compreendendo que o filho de mãe Sati não era um mero humano, toda a cidade ressoou com gritos de Jaya, Jaya, até seu grito soou como néctar aos ouvidos. As senhoras que o observavam concluíram que o filho de Sati não deveria ser outro, senão o Senhor de Goloka. É muito bonito, né? Muito especial essa descrição. Ele vai trazendo esse aspecto da beleza de Gauranga. Então, esse próprio nome, Gauranga, se refere a essa tez dourada. Então, Gauranga ele traz esse humor de Srimati Radharani. Srimati Radharani
é também chamada de Gourangi, porque ela tem essa tez dourada. Então ele vem com humor e com essa tez, com esse brilho de Radharani. Radharani é a pessoa que melhor adora, melhor serve Krishna. E Chaitanya vem justamente com essa missão, de ocupar todas as pessoas a serviço de Krishna. Por isso que ele também é considerado a encarnação mais misericordiosa de Deus, porque através dele, né, que representa essa mãe, que representa Radharani, podemos alcançar esse serviço devocional puro. Os acharyas, eles comentam que quando a gente quer pedir algo, normalmente a gente pede para a mãe, porque a mãe é mais misericordiosa do que o pai. Então, para conseguir entrar nessa morada de Deus, voltar para casa, a gente deve recorrer à nossa mãe, a Shrimati Radharani, e ao aspecto dela mais recente, que é Chaitanya, essa forma mais misericordiosa de Krishna. E ainda, a gente voltando então para esse aspecto da mãe, a mãe Sati, essa personalidade que deu espaço para Chaitanya manifestar seus passatempos infantis. A gente traz aí, vou comentar com vocês mais 3 passatempos da infância de Chaitanya, porque a parte da separação, em geral, é muito falada, é muito conhecida. Mãe Sati, ela passou por muitas austeridades, então ela perdeu, como eu comentei com vocês, perdeu essas 8 crianças, essas 8 meninas. Depois ela teve Vishvarupa, que é a encarnação, a representação de Balarama. Depois ela teve Nityananda. Só que esse irmão mais velho de Nityananda, de Chaitanya, ele tomou sannyasi, ele foi embora. E na mesma época que ele foi embora, Jagannatha Mishra também abandonou o corpo. Então, imagina o baque para Sati, para a mãe Sati. Então, ela perdeu ali o filho, que foi embora, foi morar na floresta, e o esposo. E aí tudo que ela tinha, a vida dela, era Nimai. Era tudo que ela tinha. E essa também, em algum momento, vai ser o nosso humor, de entender que tudo que a gente tem é Deus. Mas nesse passatempo, Nimai também, ele toma sannyasi e vai embora. Então ela vive assim em um sentimento de separação muito forte por estar longe dele. Ele toma sannyasi jovem e deixa a esposa, Vishnupriya, e Mãe Sati fica cuidando de Vishnupriya. Então ficam as duas ali. E era uma época, um momento que para mulheres ficarem sozinhas era muito difícil. As mulheres, a sociedade tinha essa preocupação, esse cuidado com a mulher, que na ausência de um esposo, a mulher precisava ser cuidada por um filho, por algum outro homem. E elas não tinham ninguém. Então, Mãe Sati, além de viver essa dor, essa separação intensa do filho, ela tentava se manter ali e também ajudar a sua nora. Então, semana passada, o Jairo trouxe os passatempos de Vishnupriya, todas as austeridades, tudo que ela passou na ausência de Chaitanya. Então, as duas aí ficaram juntas, vivendo esse humor intenso de separação. E é dito que essa separação, embora pareça uma história muito difícil e muito horrenda, a gente imaginar uma mãe sem um filho, porque para isso é algo que nem existe um nome. Quando um filho perde uma mãe, o filho é chamado de órfão. Mas uma mãe perder um filho é algo que não tem nem nome. Então a gente pode, tendo isso em vista, imaginar a dor assim que foi para ela continuar viva. Então quando ela soube que Chaitanya
ia tomar sannyasi ali naquela noite, né? Ela já não conseguiu dormir. Ela só chorou, né? E a vida dela, né? Ao longo, né, dessa vida que ela teve aqui, enquanto ela teve esse passatempo, a vida dela foi isso, né? Essa intensa dor de separação, né? Devido a esse amor assim estático, esse amor intenso por Krishna. Então é algo assim muito forte e nos mostra a grandeza desse relacionamento, né, por Deus. É algo que pra gente agora é inimaginável, mas isso é a perfeição, né? São almas assim realmente perfeitas. E antes de toda essa dor, né, existiam momentos de muita alegria em que ela pôde prestar muito serviço a Krishna, né? E é dito que Nimai, embora seja a forma mais misericordiosa de Deus, ele deu muito trabalho na infância, né? Foi uma criança muito levada, mãe Sati, assim, às vezes não entendia, né? O que estava acontecendo, por que aquele menino era tão, assim, terrível, né? E a gente vai trazer alguns passatempos dessa infância dele, esses momentos aí que mãe Sati penou um pouco, né? Mas penou no sentido muito doce, né? Porque estar com Krishna, tanto na felicidade quanto no sofrimento, a felicidade e o sofrimento são a mesma coisa, né? As Gopis, Radharani, felicidade e sofrimento não são coisas diferentes, né? Porque se você está pensando em Krishna, automaticamente você está conectado com Krishna. Então, tanto essa separação quanto a raiva, todos são aspectos que intensificam essa relação com Deus. Então, é isso que ela experimentava aqui, né? Nesses passatempos com ele. Então, um dos passatempos muito interessante, não sei se vocês já ouviram, o pessoal que está aí. Boa noite, Madhurya, Gabriela, Jairo também está aí. Um passatempo do cachorrinho, né? Então, uma vez Nimai estava brincando com os amigos e encontrou na rua uma ninhada, né? Eles encontraram uma ninhada de cachorrinhos. E aí os meninos ficaram loucos, assim, né? Com os cachorros. E Nimai pegou um cachorrinho, os meninos assim, ah, não, mas você pegou o cachorrinho mais bonito. Não, isso é errado, isso é injusto. Não, eu quero esse cachorro. Você só deixou os outros que não são tão bonitos pra gente. Ele falou, não, esse cachorro é de todo mundo, mas assim, eu vou levar pra minha casa e eu vou cuidar dele. Tá? A gente vai brincar com ele, mas eu vou cuidar dele. Então ele vai lá pra minha casa. E aí ele levou o cachorro pra casa dele. Né? Na ocasião a mãe dele não tava. Então a mãe Sati, depois de terminar seus serviços, né? Imagina, passava o dia todo ali cozinhando, preparando, pensando, né? Em mimar, em como agradar ele, em como suprir todas as necessidades dele. E assim, ele foi brincar, né? E ela saiu, né? Depois de finalizar tudo, limpar a casa, cozinhar, né? Deixar as roupas prontas, saiu para ir tomar banho com as amigas dela e deixou os meninos brincando, né? E aí acontece esse passatempo, eles encontram esse cachorro, Nimai leva para casa o cachorro, amarra na cadeira, né, na perna da cadeira, e os meninos chegam, começa aquela zorra, né, aquela bagunça, eles brincando, se divertindo com o cachorro, pegando no colo, abraçando. E naquela época, né, cachorro, né, em casa, tipo animais de forma geral, não tinham essa relação que a gente tem hoje, né? Então as pessoas não levavam, né, os bichinhos para casa, dormir junto, abraçar, era um outro formato, né? Então não era considerado algo muito limpo ali, né, por conta dos rituais e tudo mais. Então, né, ainda mais que o pai de Nimai, ele era um brahmana e, né, uma pessoa ali muito séria, né, muito respeitada dentro da sociedade. E, né, em geral, essas pessoas não tinham animais em casa, né? E aí ele levou para casa o cachorrinho. E aí os meninos, em algum momento, começam a brigar, né? Tem um menino que é mais arteiro, ele sempre entra, sempre quando tá com as crianças, ele
arrumou alguma confusão e Nimai ficou bravo com ele e falou: poxa, toda vez que você vem pra cá, você fica arrumando confusão. E o menino ficou muito bravo com ele. E o menino saiu, falou: não quero mais brincar com o cachorro, não quero mais brincar com vocês. E o menino foi embora, bravo, assim, ficou queimado com o Nimai. E aí ele encontra Mãe Sati no caminho. Ela tá voltando, né, tranquila para casa. E aí o menino berra, né, grita com ela e fala: olha, seu filho tá com o cachorro em casa, tá brincando, enrolando lá com o cachorro, pegando ele no colo, abraçando, beijando. Porque assim, né, todos já sabiam que cachorro em casa não era algo aceitável. Ele fez questão de falar isso pra Mãe Sati, né, pra ela ir lá e brigar com ele. Então, o menino queria se vingar mesmo. E aí ele, assim, não perde a oportunidade. Aí quando ela escuta isso, né, vem um misto de vergonha, de ansiedade, e ela vai pra casa correndo, né? Coitada, né, de Mãe Sati. Vai pra casa correndo, assim, chega em casa, e aí ela vê com os próprios olhos aquela cena, né? Nimai rolando no chão, assim, com o cachorro, brincando. Uma farra, assim. E ela fica muito brava, né? E ela briga com ele, repreende ele. E aí tem uma descrição aqui que eu vou ler para vocês, que é bem legal. Ela exclamou: eu não entendo seu comportamento. Apesar de ter tudo à sua disposição, você escolhe brincar com cachorro. Você é o filho de um pai religioso. O que as pessoas dirão se virem você assim, com esse cachorro? E, né, isso não combina com o filho de um Brahmana. Dói-me imaginar como as pessoas vão falar, né, de você ao descobrirem isso. Então ela ficou assim, horrorizada, né, com a situação ali. Sua forma é tão linda, que prazer você obtém em espalhá-la como pó. Inclino a cabeça de vergonha e simplesmente desejo morrer vendo-te nessa condição. Seu rosto é mais bonito que milhões de luas. Seu corpo se assemelha a um raio fresco. No entanto, em vez de usar suas roupas, você espalha sujeira em seu corpo e se associa com garotos que são maus, que são travessos. Furiosa assim, ela repreende Nimai e fala para ele, né? Leva esse cachorro pro seu quarto, né? Se você gosta tanto dele, né? Esquece os seus pais e fica aí brincando com o cachorro. É um momento mais ali dramático de mãe, né? Mas Nimai, né, Krishna, ele com rosto doce, dissipa a raiva de Mãe Sati. E num acesso de felicidade, ela então chamou Nimai para sentar em seu colo. Ela queria beijar suas bochechas. Ela então pediu a Nimai que amarrasse seu cachorrinho e o deixasse sozinho por algum tempo. Ela perguntou a Nimai se ele estava com fome, pois já era tarde. Ela então pediu que ele fosse tomar banho no Ganges. Então foi um momento ali que Krishna simplesmente sorri com aquela doçura infantil e a Mãe Sati ela esquece completamente de tudo. Esquece do cachorro, esquece que estava com raiva. Ela simplesmente entra em êxtase, né? Por estar em contato com Deus e com essa pureza e com esse amor assim tão grande. E volta a essa posição de simplesmente querer servir perfeitamente Krishna, na forma de filho ali, né, com esse amor maternal. Então, sorrindo, né, Nimai, ele deixa o cachorrinho, né, e vai tomar banho, tomar banho no Ganges, né, o banheiro não era em casa, então ele vai com os meninos tomar banho no Ganges. E aí Mãe Sati aproveita a oportunidade para dispensar o cachorro. Ela esqueceu naquele momento do cachorro. Mas assim que Nimai sai e ela já volta assim, né, pra realidade, ela não dá pra esse cachorro ficar aqui em casa. Ela dispensa o cachorro, aproveita que ele saiu. E aí um amiguinho dele vê a mãe dele, né, dispensando o cachorro. Vê a mãe dele dispensando o cachorro e vai correndo lá no Ganges avisar ele. Fala: olha, sua mãe jogou o cachorro na rua, né? Você tem que ir lá pegar ele de volta. E Nimai,
ele vai correndo pra casa, né? Imagina, o menino aí ficou assim, ficou angustiado. E aí ele vai pra casa, não encontra o cachorro, né? Fica bravo com a mãe dele. Né? Por que você fez isso? Cadê o cachorrinho? E aí, mãe Sati, né, naquele momento ali, né, finge que não é com ela, fala, não, mas eu acho que alguém pegou o cachorro, porque eu não sei o que aconteceu. Eu não dei fim no cachorro, não. Alguém deve ter levado ele, mas a gente pode ir procurar amanhã. Né? Agora já tá tarde. Vamos dormir, você vai descansar. Amanhã a gente vai dar uma olhada e vai procurar, tá bom? E aí ela vai cozinhar, né, pra ele e tal. Oferece várias preparações deliciosas, né? Então oferece sanduíche, banana, outros pratos saborosos para ele saborear. Veste ele, né? Coloca roupinha para dormir e assim. E aí, né? Esquece esse negócio de cachorro, né? Depois do dia seguinte ele vai e volta a brincar, viver seus passatempos com as crianças e acontece isso. Boa noite, Dijane, Hare Krishna, reverências. E um outro passatempo também, né, muito interessante, muito doce, né, com Chaitanya. Então a gente vê que Mãe Sati ela tinha que ter ali um tato ali, uma audácia também, né? Porque Chaitanya, Nityananda, Nimai, Chaitanya, era muito esperto, né? E ele argumentava e ele era um menino assim, fora de série. Né? Então ela, ela tinha bastante trabalho com ele, né? E um outro passatempo, ela leva ele à noite para o pátio, né, da casa e tá uma noite de lua cheia, uma noite bem bonita. E ela sai com ele, aí ele começa a chorar, fazer aquela birra, né? Mãe, mãe, mãe. Ela fala para ele: Olha, não chora, né? Eu vou fazer o que você quiser, né? Eu vou te dar o que você quiser, mas olha, pare de chorar, né? E aí, né, ele para por um tempo, pensa. Aí ele fala assim: Mãe, mãe, por favor, né? Eu quero que você me dê a lua. Né? Ele olha pro céu, vê aquela lua super bonita. Já ela, né? Meu Deus, lá vem essa. Aí ela fala com ele, né? Mas quem consegue tirar a lua do céu, meu filho, né? Como que eu vou te dar isso? E aí ele responde: Mas você não falou, me prometeu que ia dar qualquer coisa? Eu tô pedindo a lua. E aí ela né, não entende, ele começa a chorar, né, começa a fazer birra, e ela falou, não tenho o que fazer, né, meu filho. E aí ela fala com ele algo muito bonito que eu vou ler para vocês, ela consola ele. Né? Então no primeiro momento ela olha assim, tipo, meu filho, é muito estranho isso. É como ele é, né, inocente de uma forma assim, dramático, né? E aí ela consola ele, né? Ele começa a chorar, rolar no chão, fazer aquela birra de criança, né? Igual criança no mercado, vai que as coisas e a mãe não dá e gente, todo mundo já presenciou uma cena assim, né? E aí ela fala pra ele: Como que eu vou pegar a lua do céu se já existem tantas luas em seu corpo? Veja como agora a lua está com vergonha diante de você. Por timidez, ela está se escondendo atrás das nuvens. Dizendo isso, Mansart pega o pequeno Nimai no colo e começa a acariciar e beijar suas bochechas. Ele vai parando de chorar e, tomada pelo amor maternal, ela se perde completamente em felicidade, desconsiderando o tempo, o lugar e as circunstâncias. Sua voz fica embargada de êxtase. Então, Chaitanya, assim, a gente consegue perceber que nesses passatempos, né, que ele dá trabalho e que Mãe Sati fica nervosa, ele sempre consegue, né, fazer algo que ela esquece completamente aquela situação, aquela raiva, e ela simplesmente tem esses momentos de êxtase, de estar com ele, né, simplesmente de contemplar, de abraçar, de cuidar.
É o momento que ela esquece absolutamente tudo, né? E entra nessa posição de amor assim profundo. E mais um passatempo, o último passatempo para a gente finalizar. Já são 7h40, a gente já está quase no nosso horário. É um passatempo também muito interessante. Vocês com certeza já ouviram muitos passatempos de Chaitanya quando bebê. Também tem aquele do Brahmana, né, que ele vai para cozinhar e o menino vai, pega a oferenda e aí nunca dá tempo do Brahmana oferecer. São vários passatempos. Nimai, assim, era uma criança fora de série, né? Uma criança que a gente chamaria de terrível hoje em dia, né? Porque ele dava bastante trabalho ali. E um desses passatempos, né, que ele mostra que os semideuses estão abaixo dele, né, que Krishna é a personalidade suprema, é esse passatempo que ele, né, tem com sua mãe, em que ela está preparando, né, em geral, todas as mães ali, elas tinham o hábito de fazer uma oferenda para uma deusa, que era responsável por cuidar das crianças, de dar proteção para as crianças. Então as mães faziam esse ritual. Então elas preparavam doces, né, preparavam ali alguns alimentos para serem oferecidos para essa deusa, a fim de pedir proteção para os seus filhos, né? Mãe Sati, ela combinou com as amigas dela de fazer também essa oferenda para essa deusa, né, para a proteção de Nimai. Então ela faz essas preparações, né, passa o dia fazendo tudo, preparando, e aí já estão organizando as coisas, né, embaixo de uma árvore onde vai ser feita a oferenda. E aí ela tá levando a parafernália para fazer o puja, fazer a oferenda para essa deusa. E aí que aparece Nimai. Então, ela até cobre, né? Ela sabe, o menino tá por aí, tá brincando, mas a qualquer momento ele pode aparecer. Então, ela cobre com um pedaço do sari, né? Os doces, principalmente as coisas que ele pode achar interessante, né? Para ele não desejar e tudo isso, né? Para não atrapalhar o ritual. E aí, ela cobre e tá indo levar, né, essa parafernália, as coisas, né, embaixo da figueira de bengala, né, onde será feita a oferenda. E aí eu vou ler para vocês o que acontece. Nesse momento, Nimai, que estava brincando por perto, veio ver o que sua mãe carregava. Nimai abriu os braços e obstruiu o caminho de Mãe Sati. O pequeno Nimai estava impaciente para saber o que sua mãe carregava. Sati Devi então explicou a ele que ela estava levando alimentos para serem oferecidos à deusa, né, e orientou ele que fosse lá brincar, retornasse depois, porque depois ela também daria para ele, né, doces, banana, tudo que ela fez e ofereceu no sacrifício ali naquela oferenda. Boa noite, Prema, Hare Krishna. Então ela garantiu isso para ele, né? Falou que ele fosse brincar porque essa cerimônia era muito importante, porque daria proteção para ele, né? E aí ele ouviu o que a mãe dele falou e, compreendendo o seu coração, né, sabendo que ela estava fazendo aquilo simplesmente para agradar ele, para protegê-lo, ele respondeu: Mãe, eu lhe digo repetidas vezes, mas você não entende. Estou passando por uma grande dificuldade nesse momento. Minha barriga está queimando de fome. Dizendo isso, o Senhor arrebatou os doces guardados para adoração e o colocou em sua boca. Ou seja, não deu certo, né? Ela teve todo o trabalho ali. Imagina, passou o dia preparando tudo, organizando tudo. E assim, o menino foi lá e devorou tudo, né? Os doces, principalmente, né? E aí, com os olhos assim marejados, Mãe Sati suspirou pesadamente e se encheu de tristeza ao ver o ato travesso do filho. Ela repreendeu Nimai, chamando-o de tolo, ignorante, que não tem nenhum respeito nem mesmo pelos deuses. Aí ela fala: mesmo sendo filho de um Brahmana, você é tão desobediente. Tenho vontade de abrir mão do meu corpo. Lamentou Sati. Tudo isso é um drama também, né? Assim que, né, uma mãe assim furiosa deve passar. Não sei, as mães que estão por aí devem
talvez já devem ter falado isso para seus filhos também. Então, a gente viu aqui que Mãe Sati falava muito isso, né? De tanto assim que ela sofria, né? Nesse sentido com ele, as travessuras dele. Então, as palavras da mãe deixaram Nimai muito zangado. E ele respondeu: Mãe, você está me castigando sem entender nada. Eu sei tudo e sou a própria essência dos três mundos, terra, céu e inferno. Eu sou um sem segundo, pois ninguém é igual a mim. Assim como derramar água sobre as raízes satisfaz toda a árvore, da mesma forma, adorar somente a mim aperfeiçoa toda a vida. Então, Chaitanya, Krishna, ele sempre gosta de deixar muito claro isso, a posição dele em relação aos semideuses. Então tem vários passatempos em que isso acontece, né? Que algum semideus faz alguma travessura, né? Tenta aprontar com Krishna, e aí Krishna mostra para ele que na verdade, né, ele não é tão incrível assim. Igual o passatempo do Senhor Brahma, que a gente estava lendo no encontro de ontem, aqui no Clube do Livro, em que o Senhor Brahma rouba os meninos, os bezerros, e depois ele percebe que, opa, eu sumi com esses meninos, mas Krishna se expandiu, então realmente ele não é só uma criança, ele é a suprema personalidade de Deus. E aí, né, Krishna se revela para ele e fala, e aí ele entende a posição dele. Puxa, realmente eu sou só um servo, né, eu não sou ninguém, comparado a você. Então aqui, Nimai, ele mesmo, né, come os doces, porque o que ele está mostrando pra gente é isso. Qualquer coisa que a gente queira oferecer para algum semideus, a gente pode e deve oferecer diretamente a ele, porque no final das contas, ele é o mantenedor de tudo. Ele é o encarregado por esses semideuses, é ele que decide tudo. Então, ele traz esse passatempo com a mãe dele. E dizendo isso, né, novamente, assim, a mãe dele entra nesse estado de êxtase, de amor, assim, de inundação, de carinho, de amor por ele. E esquece completamente ali, né, a raiva, o nervoso, a frustração. E depois ela retoma, né, ele vai brincar, né, abre aquele sorriso, ela se desmancha completamente, vai brincar. E ela, né, pega ali o que tem e vai oferecer para a deusa, né, e pede para ela, implora que ela ignore, né, as ofensas ali do menino, né, inflexível e desafiador, e continua orando para ele, né, para que nenhuma calamidade aconteça, porque ele é o seu único tesouro, né, e implora para que ele se torne gentil e pacífico. Então, mesmo com todas as dificuldades ali, ela, né, pega ali, resgata, né, o que sobrou dos doces e tal, e continua a oferenda, né, contando que Nimai vai ser protegido. Né, e aí a gente vê a força assim que o devoto tem, né, de servir, esse desejo de simplesmente cuidar dos interesses de Deus. Né? Meu mestre espiritual uma vez falou que a única conta que a gente tem que fazer é quanto a gente vai agradar Krishna, mas nenhum outro cálculo. Então o que a gente vê nesses passatempos de Mãe Sati é exatamente isso. A única preocupação dela é dar prazer a Krishna, mais nada. Dá prazer a Deus. Então, essa é a posição de uma alma que está num estado, sim, perfeito. Essa é a posição que a gente deve almejar e pedir. E pedir para quem? Pedir para Krishna, pedir para o mestre espiritual, mas pedir também para esses devotos, para esses associados íntimos. Krishna deixa muito claro que aqueles que se dizem devotos dele, na verdade não são os devotos dele, mas aqueles que são devotos dos devotos deles, eles sim são devotos propriamente deles. Então, que a gente possa, né, aproveitar esse momento que está se aproximando do Gora Purnima para também nos aproximarmos dessas almas, desses eternos associados de Chaitanya, de Krishna, porque essas pessoas, elas claramente têm Krishna dentro do seu coração. E se a gente quer aprender,
isso, a gente precisa se aproximar dessas pessoas. Da mesma forma que se alguém quer aprender música, ela vai se aproximar de um professor de música e não de um professor de história. Então, se a gente quer desenvolver esse amor perfeito, a gente precisa se aproximar dessas pessoas que têm esse amor perfeito. E como que a gente se aproxima delas? Fazendo isso que a gente está fazendo, ouvindo, falando sobre essas pessoas, falando sobre as ações, as atitudes delas, se associando com elas através desse ouvir, desse falar e também desse meditar. Então, em nossas orações, realmente sentar e implorar a Mãe Sati, a todos os associados de Krishna, a Nityananda, e pedir a eles que nos inspirem, que coloquem no nosso amor pelo menos uma gota desse amor que eles têm no coração. Porque se a gente tiver uma gota disso, a gente vai ter tudo. Imagina poder servir Mãe Sati, poder ajudar ela. Assim. Então, que a gente possa implorar muito, não só a Chaitanya, mas a todos esses associados. Ao longo dessas 3 semanas a gente falou de mulheres, de devotas, que vieram em corpos femininos e que trouxeram esse amor intenso por Deus. Então que a gente possa meditar nessas almas e implorar para obter essa misericórdia desses devotos. Então, vamos finalizar aqui, passamos um pouquinho do horário, peço desculpas para todos, espero que tenham gostado, aproveitado da leitura desses passatempos. Se quiserem também deixar nos comentários mais algum passatempo, fazer alguma colocação, dúvidas, fiquem à vontade, tá bom? Desejo que todos tenham aí um excelente Gura Purnima, e um novo recomeço, O Gura Purnima sempre representa esse ano novo pra gente, pros Vaishnavas. Então que a gente possa renovar sempre essa atitude de servir, de seguir nossos votos, de seguir nosso mestre espiritual, de seguir Srila Prabhupada e de estar sempre em associação com eles, certo? Então, um grande abraço para todos, obrigada pela companhia de vocês. Deixa eu ver quem está aqui agora ao vivo. Satyavati, Edjane, que legal. A Jairo, a Ada também está aqui, que legal. E a Premanjali, Haribo. Um abraço para vocês, muito bom estar com vocês aqui. E aí eu vou colocar essa live, vai ficar salva, tá? Então quem não assistiu, quem vai ver depois, consegue acompanhar. E quem perdeu as outras lives dessa temporada, que a gente falou só de devotas, ela também vai estar disponível no YouTube. Então tem o link na nossa bio, tá bom? Então a gente está colocando alguns vídeos lá aos poucos, que fica mais fácil de organizar, vocês acharem os vídeos, tá bom? Mãe Sati Devi Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai.